No argumento de hoje nós recebemos a senadora Lídice da Mata, ela que é a primeira mulher a representar o estado da Bahia aqui no Senado Federal. Ela está indo, a partir de 2019, voltando para a Câmara dos Deputados, onde foi também 2 vezes deputada federal, inclusive uma das mais atuantes na Constituinte de 1986, que concluiu a Constituição promulgada em 1988. Senadora Lídice, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa Argumento. Eu que agradeço. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco desses seus 8 anos de mandato aqui no Senado. Foram 8 anos bastante movimentados, alguns tumultos, mas certamente muita modificação e muitas mudanças na vida política e social do Brasil. Como é que a senhora faz esse balanço desse seu mandato aqui nesses 8 anos? Olha, o primeiro desafio foi representar as mulheres da Bahia, porque eu sou a primeira mulher eleita senadora pela Bahia. Em todo o tempo de república, a Bahia que tem uma representação tão marcante no Senado Federal, porque, afinal de contas, a referência do Senado Federal clássica é Rui Barbosa, né, que é um baiano. Então, eu como baiana, mulher que represento segmentos e estratos da sociedade baiana, de trabalhadores, de trabalhadoras, mulheres negras, para mim, brancas, mestiças, como o meu povo, para mim foi um grande desafio. E um desafio que se deu num processo político muito singular do Brasil. No momento em que nós já tínhamos eleito Lula como presidente da República, um governo de um operário pela primeira vez no Brasil, pós uma ditadura, um processo de democracia, digamos, intensa no país, e que depois vem para um primeiro mandato de uma mulher presidente e, finalmente, com a saída da presidente Dilma através de um impeachment no governo, que é uma forma, no mínimo, eu não diria negociada, é uma forma um tanto quanto violenta de afastamento, de retirada do poder. Então, eu vivi, enquanto momento político, esse momento de conturbação, essa experiência de mudança de quadro político muito intensa que se deu nesses 8 anos. Falando um pouquinho, então, desse final aí, né, que a senhora fala do impeachment da presidente Dilma, na época se falou muito em um processo de misoginia, que se ela fosse um homem na presidência, ela não teria sido afastada como foi, que isso se devia tanto à condição dela de mulher. Como é que a senhora avalia esse papel? A senhora acredita que isso é fato, isso aconteceu? E como é que a senhora avalia ainda a posição da política, da mulher na política brasileira? Eu não acho que a presidente Dilma foi afastada porque era mulher. Uma série de circunstâncias políticas e econômicas, mas especialmente política, do projeto que ela representou, que levou ao seu afastamento. Mas a sua saída foi marcada por uma campanha profundamente misógina e machista. As ofensas à presidente Dilma, elas não se davam como se daria, como se deu, por exemplo, ao presidente Collor, que viveu também um impeachment. Não houve contra o presidente Collor tipo de ofensa pessoal, violenta, na sua condição de mulher, como aconteceu com a presidente Dilma, que, aliás, marcou todo o seu governo. Durante o seu governo, também a oposição, a sua pessoa, era sempre marcada de uma tentativa de ridicularização, de desqualificação da sua condição de presidente. A presidente Dilma foi defendida aqui no Senado muito pelas mulheres e pelas mulheres de esquerda. Essa bancada está diminuindo um pouco. Algumas foram para a Câmara, como a senhora e a senadora Gleisi do PT, e outras vagas das mulheres foram ocupadas por mulheres de partidos mais à direita. Como é que a senhora avalia essa mudança no quadro político das mulheres no país? Eu acho que foi uma onda política fruto daquilo que nós dizíamos durante o impeachment, que a crise política e econômica do Brasil ia se agravar com aquela retirada repentina, abrupta da presidente que tinha sido eleita democraticamente.
E não foi de outra forma. A eleição de Bolsonaro, do atual presidente eleito, ela vem como um movimento de reação, digamos, às conquistas efetivadas, representando, digamos assim, os segmentos inconformados com aquelas conquistas democráticas. O seu discurso de campanha foi todo marcado por isso. As mulheres que se elegeram são marcadas por essa postura. Aliás, a sua ministra da Mulher, com quem eu quero me solidarizar pelo drama pessoal de violência sexual que viveu quando criança e adolescente, mas tem um discurso que é o oposto, né? Um discurso de dizer que o lugar da mulher é dentro de casa cuidando de filho. Então não se justifica que ela seja uma ministra, né? Se ela acha que o lugar de mulher é este. O lugar de mulher nós defendemos historicamente que é onde ela quiser estar. Como é que a senhora, então, agora pensa nesse futuro, né? O que a senhora tem como mais importante da sua presença de 8 anos aqui no Senado e como é que a senhora projeta o seu futuro para os próximos 4 anos? A representação da mulher. Isso não é uma coisa menor. Nós não conseguimos, nós tivemos aqui 12% de mulheres participando da vida do Senado. Essas 12% que participaram da vida do Senado marcaram a vida do Senado. São mulheres assíduas, todas elas, independentes de sua posição política e ideológica. São mulheres que, dentro da sua posição, são competentes, trabalhadoras e fizeram a história política da mulher aqui no Senado Federal. Segundo, as lutas que aqui encampei e que vou continuar levando para a Câmara dos Deputados. São lutas relacionadas com os direitos dos menos favorecidos, das populações mais vulneráveis. As mulheres, quando participei e relatei a CPI do tráfico de pessoas, 90% das pessoas traficadas no Brasil e fora do Brasil são mulheres. Geralmente para exploração sexual, mas não apenas para isso. E dessa relatoria resultou 3 projetos de lei que se transformaram em lei, que vão no sentido da proteção, da prevenção, primeiro, ao tráfico, que é um crime difícil de ser controlado, da punição e depois da proteção à vítima do tráfico. Depois, a nossa participação na presidência da CPI, do assassinato de jovens no Brasil, que diagnosticou a matança dos jovens negros em nosso país e a necessidade de virarmos essa página da nossa história. Uma mudança radical na política de segurança pública que possa combater o racismo institucional que transforma o jovem negro no primeiro suspeito de qualquer crime. Depois, as questões regionais, né? Eu fui autora de um projeto de lei que moderniza a implantação das zonas de exportação, das EPEs no Brasil, com tanta dificuldade de ser implantada pelas resistências de alguns estados da federação, que não compreendem a importância de uma ação dessa para o Nordeste, para o Centro-Oeste, para áreas importantes de desenvolvimento da nossa nação, para o desenvolvimento regional. Graças a Deus foi aprovado no Senado, está ultimando sua aprovação na Câmara. Eu espero chegar e acompanhar esse processo. Já vai ser o primeiro trabalho seu na Câmara. Já vai ser o meu primeiro trabalho, com isso viabilizar a zona de exportação da Bahia, as EPE da Bahia. O nosso projeto de 35% de amêndoa de cacau no chocolate, de obrigatoriedade, que é, para nós, indispensável para fazer com que a indústria do chocolate possa gerar uma cadeia produtiva adensada para a produção de cacau no Brasil. Senadora, certamente uma luta muito longa. Muito obrigada pela sua presença aqui no Senado e sua presença no programa Argumento. Muito obrigada a vocês. Boa sorte em seu mandato na Câmara. Obrigada. Muito obrigado também a você, telespectador, que nos acompanhou até agora. Este é o programa Argumento, eu sou Antônia Márcia Vale. Se você quiser rever este programa, baixar, indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/TV Senado. Até a próxima.